Olá, seja bem-vindo ao canal da Complementar. Este vídeo será o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu gravarei sobre o dimensionamento de condutores, ou seja, cabos e fios de acordo com a NBR 5410. Eu vou mostrar para você como fazer o dimensionamento pelos 6 critérios de dimensionamento mínimos especificados na NBR 5410, ou seja, o critério de seções mínimas, o critério de capacidade de condução de corrente, o critério de queda de tensão, o critério de proteção contra sobrecargas, critério de proteção contra curtos-circuitos e, por fim, o critério de proteção contra contatos indiretos. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para você o projeto, o qual nós faremos o dimensionamento dos condutores juntos aqui, passo a passo. Além disso, nós já faremos também a definição do esquema de condutores vivos, bem como a definição do método de instalação e do método de referência. Nós vamos fazer o dimensionamento de cada um dos circuitos desta residência. No caso, nós temos 10 circuitos ao todo. Além dos 10 circuitos, nós temos o circuito geral, o alimentador geral da residência, o qual nós também faremos o dimensionamento juntos. E para começar, nós vamos iniciar pelo circuito número 1, que é um circuito de iluminação. Então, vamos à apresentação do projeto. Este projeto aqui é o projeto de uma residência de apenas um pavimento e não tem nada de muito especial no padrão construtivo dela ou nos métodos construtivos dela. Paredes de alvenaria, a estrutura em concreto armado e nós temos uma laje de concreto fazendo o fechamento desta residência e acima da laje a estrutura da cobertura, a estrutura do telhado. Nesta casa nós temos o portão de entrada, ao lado do portão da garagem nós temos a entrada de energia e da entrada de energia nós temos uma caixa de passagem que levará os circuitos de forma enterrada, levará o circuito alimentador de forma enterrada até o nosso quadro de distribuição geral no interior da residência, que no caso está posicionado na circulação. Do quadro de distribuição, os circuitos terminais são distribuídos para diversos ambientes, sendo eles garagem, uma sala de jantar, 3 quartos, sendo eles uma suíte, um segundo banheiro, uma cozinha e uma área externa aonde fica a máquina de lavar roupa. Como vocês podem ver, esse projeto ele já está um tanto avançado, nós não estamos partindo do zero. Algumas definições já foram feitas nesse projeto. Nós já temos a definição dos pontos de utilização, sejam eles pontos de tomada de uso geral, sejam os pontos de iluminação, as arandelas e as tomadas de uso específico. Tudo isso já está definido e já está posicionado. Inclusive, já foi definido também as potências de cada um desses pontos de utilização. Aqui, por exemplo, nós podemos ver um ponto de tomada para chuveiro com uma potência de 7.500 watts. Além da definição dos pontos de utilização, já foram definidos também os circuitos, ou seja, as cargas foram divididas em 10 circuitos e além da divisão dos circuitos, já foi feito também o lançamento da infraestrutura de eletrodutos. Nesse caso, por se tratar de uma residência com paredes de alvenaria, estrutura em concreto armado e a cobertura com fechamento de uma laje, foi decidido utilizar como infraestrutura de dutos eletrodutos embutidos na laje e embutidos também na alvenaria. Então, o objetivo dessa série de vídeos que eu disponibilizarei será o dimensionamento apenas de cabos e fios, de acordo com a NBR 5410.
A parte de definição de cargas, definição de por onde passar os eletrodutos, ou qual eletroduto utilizar, qual sistema de dutos utilizar, tudo isso a gente já assume que já foi definido nessa etapa de projeto, já está definido. Pois, para o dimensionamento dos condutores, nós já precisamos dessas informações. Caso surjam dúvidas de como foram levantados os valores de potência deste projeto, por se tratar de uma instalação de uso habitacional, é uma residência, a potência dos pontos de iluminação e dos pontos de tomadas de uso geral foram levantados com base à seção 9 da NBR 5410, aquela que vai estabelecer o número de volt-amperes mínimos, ou seja, os VAs mínimos para cada ambiente, no caso dos pontos de iluminação, de acordo com os metros quadrados, e também os volt-amperes mínimos por ambiente para os pontos de tomada de uso geral, sejam ambientes de cozinha, sejam ambientes de quartos e salas, ambientes de banheiros e assim por diante. Já as potências dos pontos de tomada de uso específico foram definidas com base em catálogos de fabricantes destes equipamentos. No caso, os chuveiros elétricos foram definidos 2 equipamentos de 7.500 watts, a máquina de lavar foi definida uma potência de 500 watts, a tomada para a torneira elétrica foi definida como sendo de 5.500 watts. Então, os pontos de tomada de uso específico, as potências foram definidas conforme catálogos de fabricantes destes equipamentos. Apresentado o projeto, nós podemos dar sequência no dimensionamento e nesse vídeo nós vamos ver a definição do esquema de condutores vivos, o método de instalação e o método de referência do circuito 1. O circuito 1 é um circuito de iluminação, ou seja, são os pontos de iluminação que nós temos na suíte, que nós temos nos 2 banheiros, na circulação, na cozinha e nas arandelas, tanto dos banheiros como na arandela da área externa, junto à máquina de lavar. Como nós não estamos trabalhando aqui com iluminação industrial, refletores de grande porte, a iluminação, no geral, será monofásica. Então, neste caso, o circuito 1 é definido como um circuito monofásico a 2 condutores. Por que 2 condutores? Pois nós temos o condutor de fase e o condutor de neutro como sendo os condutores carregados. Você pode estar se perguntando também, e o condutor de proteção? Ele não vai? O condutor terra não vai junto nesse circuito? Vai junto no circuito. Porém, como nós estamos preocupados em determinar o esquema de condutores vivos, nós estamos apenas interessados nos condutores pelos quais percorre corrente elétrica durante o funcionamento normal do circuito, ou seja, os condutores de fase e os condutores de neutro. Então, nós falamos que ele é um circuito monofásico a 2 condutores. O circuito de proteção não entra no número de condutores carregados. Nesse caso, então, eu posso definir o esquema de condutores vivos como sendo monofásico a 2 condutores. Como que eu posso representar isso no projeto? Eu posso escrever aqui, na coluna esquema do meu quadro de cargas, F mais N, representando fase mais neutro. Eu estou indicando que o esquema de condutores vivos é monofásico a 2 condutores. Dessa forma, nós já definimos o esquema de condutores vivos, e o mesmo pode ser definido para todos os outros circuitos. O próximo passo é definir o método de instalação e o método de referência. Definir o método de instalação está diretamente ligado com a forma construtiva ou com a maneira de instalação da rede de dutos e de condutores, ou seja, das linhas elétricas. No nosso caso, nós estamos trabalhando com eletrodutos embutidos em alvenaria e embutidos na laje. Então, nós devemos buscar lá na NBR 5410, na tabela 33 da norma,
uma descrição de linha elétrica que se encaixe na mesma descrição do nosso projeto. Para a definição do tipo de linha elétrica, do método de instalação e do método de referência, eu preciso ter acesso a NBR 5410 e buscar pela tabela 33 da norma. Essa tabela está na página 90 da norma. E agora, como eu faço para determinar o método de instalação e o método de referência? Eu vou ter que ler a coluna de descrição. Eu posso olhar também o esquema ilustrativo para ver se é algo similar àquilo que está sendo instalado, e a descrição vai ter que bater com aquilo que eu estou projetando. Eu vou fazendo a leitura de linha a linha da descrição até que a descrição bata com aquilo que nós estamos projetando. Vamos começar com a linha 1, o método de instalação número 1, cujo método de referência é A1. A descrição é o seguinte: condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. No nosso caso, nós não estamos trabalhando com paredes termicamente isolantes. O restante da descrição até bate com aquilo que está sendo projetado: condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido. Porém, nós não estamos trabalhando com parede termicamente isolante, então essa descrição não bate, eu devo seguir adiante. A próxima descrição trata de cabos multipolares em parede termicamente isolante. Também não bate com o que nós estamos projetando. E eu vou fazendo a leitura linha a linha até que eu encontre o método de referência e o método de instalação que bata com aquilo que nós estamos projetando. Se eu chegar na linha 7 desta tabela, eu vou encontrar a seguinte descrição: condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Logo, a descrição do método de instalação número 7 bate com a instalação que nós estamos projetando. Veja, eu tenho condutores isolados, que são os cabos 450/750 volts, que são os cabos mais utilizados em instalações residenciais, instalações comerciais de pequeno porte. Não é o caso dos cabos unipolares. Os cabos unipolares são 0,6,1 kV. Para instalações embutidas em alvenaria, normalmente trabalha-se apenas com condutores isolados. É permitido o uso de cabos unipolares, porém normalmente trabalha-se com condutores isolados. Então, lá no seu projeto, você já deve definir qual será o tipo de condutor que será utilizado, se ele será isolado ou unipolar. Lembrando que em pontos diferentes da instalação, eu posso ter tipos de cabos diferentes. Eu posso ter no mesmo projeto condutores isolados e condutores unipolares. Também posso ter cabos multipolares no mesmo projeto sem problemas. Então, nós já encontramos o nosso método de instalação e, por consequência, também o nosso método de referência. Nós temos aqui a descrição de condutores isolados, cabos 450/750 volts, em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, que é o nosso caso, método de instalação número 7, método de referência B1. Eu posso vir no meu projeto agora, lá no meu quadro de cargas, e na coluna de método de instalação do meu quadro de cargas, eu posso preencher com as seguintes informações: B1, que é o método de referência, traço 7, que é o método de instalação. Dessa forma, fica claro tanto o método de referência quanto o método de instalação. Assim, eu espero que fique claro como se determina o esquema de condutores vivos e como determinar também o método de instalação e o método de referência em um projeto de instalações elétricas de baixa tensão. Assim, nós encerramos esse primeiro vídeo sobre dimensionamento de condutores em baixa tensão. Se você se interessa por conteúdos de engenharia como esse, siga-nos no Instagram, no @complementaroficial. E até o próximo vídeo.